Olá, graça e paz. Neste vídeo nós vamos trabalhar com um texto muito curioso e interessante que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Diz o seguinte o texto, Mateus 27, a partir do verso 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Pois bem, esse texto aqui, esse quadro, essa narrativa neotestamentária, ela, num primeiro plano, numa primeira investigação bíblica, científica bíblica, ela revela, sinaliza o cumprimento de uma profecia lá de Zacarias. Zacarias, capítulo 11, Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 12 e 13, diz o seguinte: veja, os ouvintes, que a profecia ela se cumpre cabalmente, tal como foi dito pelo profeta no passado. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, a profecia antiga, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então esse texto neotestamentário é o cumprimento de uma profecia veterotestamentária. E o interessante que, se nós abrirmos lá no livro de Êxodo 21:32, Êxodo 21:32, nós vamos ver quanto que valia um escravo na época do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui em Êxodo 21:32. Se o boi escornar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos ou 30 moedas de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Então, o que valia um escravo era exatamente 30 moedas de prata. Portanto, a avaliação de Jesus foi exatamente o preço de um escravo. Está descrito lá no livro de Êxodo, lá na lei mosaica, lá no Pentateuco, no segundo livro da Bíblia. Então, o texto diz o seguinte: e Judas, vendo que traíra, vendo que Jesus foi condenado, possivelmente ele assistiu o julgamento, trouxe, no nosso português, a tradução está assim: trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Mas na verdade, essa palavra arrependido aqui, no original grego, que é no original grego, que é melomai, não significa arrependimento, significa remorso. Pedro, quando negou Jesus, a palavra ali é arrependido, ele se arrependeu, por isso ele encontrou o alento, o perdão. Mas Judas não, ele teve remorso. Ele viu que não deu certo o plano dele, ele foi flagrado. Então, essa origem aqui é mais para remorso do que de arrependimento. Então ele pega as 30 moedas de prata que ele tinha comprado, pago por Jesus, pela entrega de Jesus, e disse o seguinte aos sacerdotes: ó, eu pequei traindo sangue inocente. Aí eles falaram o seguinte: mas isso não importa, isso é com você. Então, o que a religiosidade traz para qual a resposta da religiosidade no templo? Olha, nós temos aqui as nossas organizações, nós estamos preocupados aqui com as nossas metas, nossa organização, mas a alma do homem, isso não é problema nosso. Isso é um perigo, porque hoje nós vemos a religiosidade imperante que não está preocupado com o homem. Então ela massacra o sujeito, né? O pastor hoje é um pastor que está mais para açoite do que para pastor. Pastor, ou pastor bíblico, é aquele que leva a ovelha a águas cristalinas, a águas serenas, né? Nós vamos ver no Salmo 23, deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas. Esse é um pastor, mas a religiosidade pesada, ela
impõe fardos no homem, ela não quer saber o que o homem pode. E na verdade os líderes nem cumprem aquilo que eles impõem. E aqui nós vemos no templo que eles disseram isso para Judas. O que nos importa? Isso é problema seu. Nós estamos preocupados com a alma humana. Nós vemos, é verdade que eu estou falando, eu não estou falando de regra, existem exceções, eu não estou... você está falando mal. Não é nada disso. Nós estamos falando que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos trabalhando, com o que é espiritual, nós temos que tratar com o espiritual, nós temos que ter cuidado, quem é pastor, ter cuidado com as ovelhas, né? Eu escrevi um tema, possivelmente pioneiro no Brasil, bullying eclesiástico, é o assédio moral dentro das organizações, usando às vezes, não toquei no mesmo dia e tal, isso é revelação. Tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus vai cobrar isso daí, né? Nós estamos querendo, a nossa colocação aqui é uma colocação serena, mas também a palavra de Deus também ela tem um cunho exortativo. Então ele diz o seguinte, versículo 5, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então o que aconteceu? Aquilo que foi pago por Jesus passou pelo templo, mas não ficou no templo. Ele arremete as moedas com força. O texto dá a entender isso no original, que ele arremete, ele pega as 30 moedas de prata, que é aquilo que ele tinha pago pela entrega, pela delação, vamos dizer assim, e lança nos atos, no fundo do átrio ali da casa de Deus, o templo. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro. E esse campo, como é que se chama esse campo aqui? Nós vemos esse campo lá no livro de Atos, capítulo 1, no verso 18. Capítulo 1, 18 de Atos, diz o seguinte: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, está falando de Judas. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então o texto de Atos está dizendo que o próprio Judas foi se enforcar e ele morreu nesse campo que compraram. Então a morte dele, vamos dizer assim, ele não foi sepultado, que tudo está indicando que não, o texto, e é a conclusão que nós extraímos deste texto, e diz o seguinte, verso 19: e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Mas na verdade, Acéldama, do grego lá no original, Akeldamak, que significa campo do sono. Então, uns atribuem campo do sangue, outros atribuem campo do sono. Mas o texto aqui de Mateus 27 diz o seguinte: teve um conselho, compraram com as moedas, o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então, para que servia aquele campo? Era para a sepultura, não daqueles judeus que moravam ali, mas o preço de sangue, o preço de que foi pago por Jesus, foi usado para comprar um campo para a sepultura dos estrangeiros. E essa narrativa, ela tem um cunho, uma aplicabilidade espiritual de uma profundidade interessante, porque o valor de Jesus passou pelo templo, não ficou no templo, mas foi para adquirir o quê? O campo do sono, o campo do descanso dos estrangeiros. Então, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, como estrangeira em terra estranha, então Jesus compra para ela, foi resolvido o problema da sepultura da morte. Mas qual o pior problema para o homem? A morte, né? A sepultura. Esse é um fato estarrecedor, e o fato mais certo na vida do ser humano é exatamente a morte, a sua sepultura. O que tem depois da morte? O que vai acontecer comigo? Então, o valor de Jesus, que passou pelo templo e não ficou no templo, mas foi direto para quê? Para acolher, para trazer o descanso, para ligar, para que a gente possa entender que aquele valor da crucificação de Jesus serviu para quê? Para nos dar vida eterna. Então não vai além da sepultura. Ele adquiriu para nós uma morada eterna. É o Acéldama, é o lugar, é o campo do sono, mas é um campo de sangue também. Por quê? Porque foi
pago um alto preço por nós. Então aquilo que Judas desprezou e lançou no templo, não ficou no templo, porque não era para ficar no templo. Era exatamente, era um valor que sobrepujava a ideia da religiosidade, dessa ideia pesada que nós entendemos, cultica, como liturgia, como aquilo que é pesado, como aquilo que é cumprimento de metas organizacionais, e para as pessoas crerem, ela é rotulada de recado de Deus, mensagem de Deus, revelação, essa coisa toda, para trazer aquilo que foge da palavra de Deus. Você há certas doutrinas que você pergunta, você cria uma doutrina, vamos supor, é aquilo que é pesado, é aquilo que passa pelo templo, mas não fica no templo, porque não pertence ao templo. Então você pergunta, você cria uma doutrina, aí você vê lá, eu pergunto para a gente saber se aquela doutrina é de Cristo. Essa doutrina está expressa claramente nos 4 evangelhos. Jesus pregou essa doutrina que é pregado em certa organização. Essa doutrina X, ela foi pregada expressamente por Cristo, ou ela é fruto de uma ginástica de contorcionista intelectual? Não, tem um texto bíblico que vem por aqui, vai por lá. Não, eu tinha uma experiência com isso. Saul também teve experiência com o morto, ele falou com Samuel depois de morto. Em tese ele tem uma experiência. Experiências não constroem doutrinas, porque doutrina está aqui na palavra de Deus. Doutrina só existe, doutrina está aqui. Mas eu tive uma experiência com outra, com titia de Jesus. Isso daí não forma doutrina. A pergunta é o seguinte, essa doutrina que você vive na sua organização religiosa, ela foi pregada expressamente por Jesus? Em Atos dos Apóstolos, ela foi vivenciada pela igreja primitiva? Existe essa doutrina dentro da igreja? Vamos ver então nas 13 cartas paulinas. Ela está contida ali, nas cartas paulinas, no cânon sagrado das escrituras do neotestamentário. Ela está expressa ali, ou ela é fruto de um subjetivismo, de alguém que entendeu um achismo. Então nós temos que ver que aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falou assim, eu virei com o Pai e habitarei nele. Mas aquilo que você está pregando está nos escritos de Jesus, está dentro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos viver essa doutrina que você está vivendo. Nas cartas neotestamentárias existe essa doutrina. Lá em Apocalipse existe a previsão dessa doutrina de forma expressa. Não estou dizendo de forma que você entende, as pessoas entendem. Não, nós temos que ver o seguinte, aquele preço que foi pago no Calvário por nós é um preço que nos leva para um descanso, é um preço que nos leva para nós entendermos as Sagradas Escrituras. Porque examinar, Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinar é tirar de dentro das Escrituras para fora. Não é colocar uma doutrina dentro da Bíblia e achar que aquilo é de doutrina. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela o quê? O preço do campo do sono, do descanso, porque cuidais ter nela a vida eterna. E elas que testificam de mim, Jesus falando. Pois bem, esse texto então, ele traz essa ideia que essa mentalidade bíblica de resgate, de trabalhar com a vida em abundância, e que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos entender aquilo que Deus quer nos falar e não desvirtuarmos a palavra de Deus. A todos, graça e paz, e que Deus abençoe.